Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha hoje de revisão de português. De português para a nossa prova irá cair encontro consonantal, dígrafo, classificação das palavras quanto ao número de sílabas e classificação das palavras quanto à sílaba tônica, ok? A Pro deixou essa semana para vocês um exercício de revisão para vocês fazerem. Então, eu vou corrigir esse exercício e explicando o conteúdo com vocês, ok? Então, peguem o caderninho de casa, daquele exercício que a Pro deixou, ok? De circular as palavrinhas, que era com encontro consonantal, circular as palavrinhas, que era com dígrafo. Então, já peguem o caderninho e vamos lá. Então, o primeiro exercício era assim, ó. Circule de lápis de cor vermelho as palavras com encontro consonantal. Lembrando, o que é um encontro consonantal? É um encontro de duas consoantes. Porém, essas duas consoantes, quando nós falamos elas saem com um som distinto, ok? Aparece o som das duas. Por exemplo, se a Pro falasse para vocês, prato, olha para vocês verem como que saem os dois sons, do P e do R, ó, prato. Então, o PR é um encontro consonantal. Se a Pro fala assim para vocês, trem, também sai o som do T e do R. São duas vogais juntas, mas com som distinto, ou seja, tem o som do T e o som do R, ok? Quais são os encontros consonantais? São PL, placa, CL, claro, CR, criança, BR, braço, PR, praça, FL, flor, TR, trânsito, trem e BL, blusa, ok? Então, esses são os encontros consonantais. As palavras, então, desse exercício que era para vocês circular, era a palavra trem, ó, trem, tem o T e o R. A palavra pluma, plu, o P e o L. A palavra abrigar, o B e o R, e a palavra aflito. As demais palavrinhas não eram encontro consonantal, eram dígrafos, ok? Então, são somente essas quatro palavrinhas. Então, corrijam aí quem errou. Trem, pluma, abrigar e aflito, ok? Exercício 2. Circule de azul as palavras com dígrafo. Então, agora vamos lá. O dígrafo, turminha, ele também tem duas consoantes juntos. Porém, quando nós falamos essa palavrinha, pronunciamos a palavrinha com dígrafo, ela vai aparecer com um som só. Por exemplo, sossego, carro, ninho. Não sai o som das duas consoantes igual sai no encontro vocálico, ok? No encontro consonantal. No encontro consonantal, as duas consoantes saem diferente o som, vê o som das duas. Já no dígrafo, as duas consoantes juntas, quando nós falamos essas palavrinhas, é um som apenas. Por exemplo, carinho, folha, foguete, queijo, ok? Quais são os dígrafos? Os dígrafos são o CH, os dois S, SS, RR, LH, NH. Temos também o SC, por exemplo, descida. Temos o S cedilha, desço. Temos o QU, que queijo. O GU, foguete. E o XC, exceção, ok? Então, repetindo, quais são os dígrafos? SH, LH, NH. Os dois S's, SS, dois R's, RR, SC, S cedilha, QU, GU e XC. Então, esses são os dígrafos, ok? Então, nesse exercício, quais eram as palavras que tinham dígrafo, que vocês iam circular de azul? É a palavra chifre, ok? A palavra máquina, a palavra vizinho,
a palavra carroça e sossego. Repetindo, chifre, confere aí, viu, turminha? Máquina, vizinho, carroça e sossego, ok? 3. Circule as palavras que são dissílabas e paroxítonas. Então, vamos lá. Primeiro, o que é dissílaba, turminha? É uma palavra que tem duas sílabas. Quando nós separamos ela tem duas sílabas, tá? Então, as palavras, quanto ao número de sílabas que elas têm, elas são classificadas em dissílabas, que tem duas sílabas. Monossílabas, ela tem apenas uma sílaba, ok? Trissílabas, tem 3 sílabas. E polissílabas, tem 4 sílabas ou mais, ok? Então, vamos lá. Um exemplo de monossílaba. Pé, né? Pão, né? Um exemplo de dissílaba. Blusa, pluma, okay? Carro. Trissílaba. Peteca, foguete, página, okay? Polissílaba. Um exemplo de polissílaba, felicidade, absolutamente, ok? Então, vamos lá. Então, esse exercício era para circular somente as palavras que são dissílabas e paroxítonas. O que é o paroxítona mesmo? É quando a penúltima sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica, ok? Então, quanto a tonicidade, quanto à sílaba tônica, a sílaba mais forte, as palavras são classificadas em 1. Oxítona, quando a última sílaba é a mais forte. 2. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é a mais forte. E 3. Proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, vamos lá. A palavrinha foguete. Qual sílaba é a mais forte? Foguete. É o G. Ela é a penúltima sílaba, certo? Ela é uma paroxítona. Porém, quantas sílabas ela tem, turminha? Ela tem 3 sílabas. É para circular ela, então? Não, porque eu só quero que circule as palavras que são paroxítonas e dissílabas. Ou seja, você tem que ser uma palavra que tem 2 sílabas e seja paroxítona. Então, vamos lá. A próxima palavrinha, peteca. Qual que é a sílaba tônica? Peteca, é o T. Só que quantas sílabas ela tem? Ela tem 3, então não vai circular, certo? A próxima palavrinha, pluma. É o plu, né? Então, ela é a penúltima sílaba. Olha aqui para vocês verem, ó. Pluma, a sílaba tônica é essa daqui, certo? Última sílaba, penúltima. Então, ela é paroxítona. Quantas sílabas ela tem? Pluma, 2. Então, essa vocês vão circular, ok? A próxima palavrinha, café. Qual que é a sílaba tônica? Café. É o pé. A última sílaba tônica é oxítona, então essa não é para circular. Teve gente que circulou o café, tá? Então apaga aí quem circulou, porque o café, ele tem 2 sílabas, só que ele é uma oxítona. O que é que circula somente as que são paroxítonas e tenha 2 sílabas, ok? E a palavra órgão, vamos fazer juntos? Ó. Órgão. Órgão, a sílaba forte, sílaba tônica é o or. E ela tem 1, 2 sílabas, então o órgão pode circular, certo? Depois a palavrinha blusa. Tem 2 sílabas. E qual que é a sílaba tônica, turminha? Blusa. É o BL, o blue. Então pode circular também. E depois a palavrinha alguém. Alguém. A última sílaba é a mais forte, o gain. Então, ela é o oxítona, ela tem 2 sílabas, só que ela não é paroxítona, ok? Então, qual que vocês vão circular desse exercício? Apenas essas 3 palavrinhas, pluma, blusa e órgão, ok?
Agora vamos para o último exercício. A Pro passou uma sequência de palavras e vocês tinham que organizar na coluna. As que eram oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, certo? Oxítonas, então ficou anel. Olha, anel. O nel é o mais forte, é a última sílaba. Turminha, esse aí vocês conferem também que esse aí teve pessoas que erraram. A Pro recebeu as atividades, deu uma olhadinha, eu vi alguns erros, aí eu deixei para fazer a correção aqui hoje com vocês na revisão. Então, oxítona ficou anel, português e refém. Repetindo, conferem aí. Na coluna da oxítona ficou anel, olha lá, a última sílaba tônica, anel, português, refém, ok? Na coluninha da paroxítona ficou órgão, felicidade, absolutamente. Então, paroxítona ficou órgão, felicidade, absolutamente. E proparoxítona, trânsito, mágico e lâmpada, ok? Lembrando, última sílaba, quando a última sílaba for a mais forte, ela é oxítona, ó, última sílaba, alguém, então ela é oxítona, certo? Porque ela é a última sílaba, certo? Quando a penúltima sílaba for a mais forte, ó, felicidade, felicidade, essa aqui é a sílaba tônica, ela é a penúltima, certo, turminha? Então, ela é paroxítona. E quando a sílaba tônica for a antepenúltima, por exemplo, mágico, ó, 1, 2, 3, última, penúltima, antepenúltima, ela é proparoxítona, ok? Antepenúltima sílaba, ok, turminha? Última sílaba tônica, ela é oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, ela é proparoxítona, ok? Turminha, esse conteúdo que a Pro revisou aqui com vocês, eu já deixei as páginas para vocês darem uma estudadinha, tá? Mas o conteúdo mesmo, a parte da gramática, tem nas páginas 46, 54, 72 e 80. Então, se vocês já quiserem ir direto nessa página, dar uma lida ali novamente, pega os exercícios da apostila, façam novamente, ok? Pede para a mamãe ou quem estiver aí com vocês copiar as palavrinhas para vocês e mandar vocês circularem, os que são dígrafos, os que são encontros consonantais. Pega palavrinhas na apostila de vocês, dos exercícios, classificam em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E palavrinhas também para classificar em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Refaçam esses exercícios novamente em casa, escolhe algum, pelo menos um de cada conteúdo e refaça novamente numa folhinha de rascunho aí, porque a partir do momento que vocês estão escrevendo, vocês estão estudando também, ok? Então, nos vemos na nossa próxima revisão. Tenho certeza que vocês irão muito bem na prova. Ok, turminha? Beijinho, fiquem com Deus.